Na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina a começar nossas preces não focando em nós mesmos, nem em nossas necessidades, mas exaltando a Deus e assumindo um compromisso de fidelidade. Depois de clamarmos pelo estabelecimento de seu reino, somos orientados a pedir que sua vontade seja cumprida. Ellen White nos diz que a petição, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, é uma oração para que o reino do mal termine na terra, o pecado seja para sempre destruído e o reino da justiça se venha a estabelecer. Sempre que os homens preferem seus próprios caminhos, põem-se em conflito com Deus, eles não terão lugar no reino do céu, pois se encontram em guerra com os próprios princípios do mesmo. A petição de que a vontade de Deus seja feita está na mesma frase da petição anterior, que ora, venha o teu reino. Assim, a segunda e a terceira petição do Pai Nosso estão intrinsecamente ligadas. John Wesley diz que fazer a vontade de Deus é a consequência necessária e imediata onde quer que o reino de Deus venha. Reino é um termo distante de nós ocidentais. Estamos mais acostumados com a democracia. De acordo com Abraham Lincoln, democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo. Somos nós que escolhemos nossos governantes. E quando esses não fazem de acordo com nossa vontade, nós os tiramos. Nós exigimos que a nossa vontade seja seguida. Em um reino é a vontade do rei que deve ser feita, e não a nossa. Por isso, nos é tão difícil dizer, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. John Piper diz que no nível pessoal significa, Pai, por favor, me faça obedecer a sua vontade do jeito que os anjos a obedecem nos céus. Ajude-me a fazer a sua vontade com perfeição e a cumpri-la com o mesmo fervor e devoção total que eles têm, que minha obediência possa ser a obediência celestial. Calvino nos diz que o céu é expressamente comparado à terra, porque os anjos obedecem espontaneamente a Deus e se dispõem a cumprir-lhe as ordens. Portanto, se nos ordena que anelemos que, assim como no céu, nada se faz sem ser pelo arbítrio de Deus, e placidamente os anjos estão munidos de toda retidão, assim também, aniquilada toda contumácia e impiedade, a terra esteja sujeita ao governo desta ordem. No tempo de Cristo, o ensino de que se deveria realizar a vontade de Deus não era algo novo, pois os próprios fariseus também o ensinavam. Mas para eles, a vontade de Deus poderia ser conhecida através das Escrituras e da tradição. Jesus não só demonstrou que, por causa da tradição, eles estavam anulando a própria lei de Deus, mas como também o entendimento que eles possuíam a respeito da lei de Deus era limitado. No Sermão do Monte, Cristo amplia o alcance e a profundidade da lei ao usar a expressão, ouviste o que foi dito aos antigos, eu porém vos digo. Os fariseus e escribas pensavam que conheciam a vontade de Deus, mas a própria contradição entre a lei de Deus e o comportamento deles demonstrava o quão distante estavam de cumprir a vontade do Pai. Em Mateus capítulo 7, verso 21, Jesus nos adverte que nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. De acordo com o Tratado de Teologia Adventista, as Escrituras equiparam os princípios e preceitos da lei moral com a vontade pessoal do Criador. O salmista canta em uma passagem messiânica, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Salmo 48. O pecado é, portanto, encarado como uma transgressão deliberada ou uma rebelião contra a vontade ou a pessoa do Criador. Quando os pecadores transgridem conscientemente a lei moral, desafiam e desprezam o próprio Criador. Ellen White afirma que a lei de Deus é a revelação de sua vontade. Paulo, em Romanos 2, 14 e 15, diz que mesmo aqueles que não conheceram a lei moral revelada por Deus nas Escrituras possuem uma noção dessa lei. Quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seus corações. Disso dão testemunho também a consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Essa lei gravada no coração é mais conhecida como lei natural e é objeto de estudo não só na teologia, mas também na filosofia e no direito.
Aristóteles, um filósofo grego que viveu cerca de 400 anos antes de Paulo, em seu livro chamado Retórica, introduz na filosofia essa lei ao dizer: pois há na natureza um princípio comum do que é justo e injusto, que todos, de algum modo, adivinham mesmo que não haja entre si comunicação ou acordo. Na Roma do primeiro século a.C., esse conceito se desenvolveu em especial nos escritos de Cícero, em seu livro Da República. Ele declara: a razão reta, conforme a natureza, gravada em todos os corações, imutável, eterna, cuja voz ensina e prescreve o bem, afasta do mal, que proíbe e ora com seus mandatos e ora com suas proibições, jamais se dirige inutilmente aos bons, nem fica impotente ante os maus. Essa lei não pode ser contestada nem derrogada, em parte nem anulada, sempiterna e imutável entre todos os povos, em todos os tempos. Uno será sempre o seu imperador e mestre, que é Deus, seu inventor, sancionador e publicador. Embora o Deus aqui citado por Cícero não seja o Deus da revelação bíblica, fica evidente que já existia dentro de seu pensamento filosófico a ideia de que a lei natural era oriunda de algo que estava acima da própria natureza. C.S. Lewis chama essa lei de lei da natureza humana. Em seu livro Cristianismo Puro e Simples, ele faz uma dura constatação: nenhum de nós observa a lei natural de fato. A lei da natureza humana lhe diz o que os seres humanos devem fazer e não fazem. Portanto, aqueles que não conheceram a lei de Deus, revelada nas Escrituras, não foram abandonados às escuras, pois possuem a lei natural gravada em seus corações. Mas nem estes, nem nós que conhecemos a lei de Deus expressa em sua palavra, somos capazes por nós mesmos de cumpri-la. Em Romanos 7, 14 e 15, Paulo fala dessa luta de querer fazer o que é certo, mas não fazê-lo. Porque bem sabemos que a lei espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Nós somos pecadores por natureza, e o pecado em nós nos leva a sermos naturalmente desobedientes às leis de Deus. Para cumprirmos a vontade do Pai, dependemos inteiramente da ação do Espírito Santo em nós. No livro Educação, Ellen White afirma: assim como por meio de Cristo todo ser humano tem vida, também por meio dele cada alma recebe algum raio de luz divina. Existe em cada coração não somente poder intelectual, mas espiritual, percepção do que é reto, anelo de bondade. Mas contra estes princípios há um poder contentador, antagônico. O resultado de comer da árvore da ciência do bem e do mal é manifesto na experiência de todo o homem. Há em sua natureza um pendor para o mal, uma força ao qual, sem auxílio, não poderá ele resistir. Filipenses 2,13, Paulo nos diz que Deus é quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, segundo a sua boa vontade. A palavra grega telo, usada para querer nesse verso, também pode ser traduzida como desejar, pretender, propor-se e ter vontade. É a mesma palavra que, em sua forma prolongada, telema, é usada como o substantivo vontade na terceira petição do Pai Nosso. É o Espírito Santo que imprime em nós a sua vontade e nos capacita a cumpri-la. Ensine-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, que o teu bondoso Espírito me conduza por terreno plano. Salmo 143, 10. Em seu outro livro, Cartas a Malcolm, C.S. Lewis pondera a seguinte questão: a petição seja feita à tua vontade não é meramente para que eu pacientemente sofra a vontade de Deus, mas também para que eu o faça vigorosamente. Devo ser um agente, bem como um paciente. Estou pedindo que eu seja capacitado para tanto. Ao longo prazo, estou pedindo para que me seja dada a mesma atitude de Cristo Jesus. Segundo o teólogo Franz Zwinglinger, quando pronunciamos o pedido de que a vontade de Deus seja feita, estamos conscientemente admitindo que existe outra vontade além da nossa. Ele diz: quem roga para que a vontade de Deus seja feita deve procurar despedir-se da própria vontade como a última instância na própria vida, pois não vale mais do que o axioma da predominância absoluta das próprias forças. Por certo, isso não significa renunciar simplesmente à própria vontade e permitir que tudo lhe aconteça, mas significa reconhecer a vontade divina como o espaço existencial no qual acontece a realização definitiva. Maurice Vanden diz que para que se possa conhecer a vontade de Deus é necessário que sua própria vontade seja neutra. E isto não significa que você não terá nenhuma preferência,
mas que você está disposto a ir por qualquer caminho que Deus dirija. Isso só é possível para alguém que está envolvido em comunhão diária com Deus, porque não podemos levar-nos a nós mesmos à rendição. Deus deve fazer isso por nós. E Deus sempre nos guia através de sua palavra, nunca contrário a ela. Em Salmo 32:8 é dada a promessa: eu os instruirei e os ensinarei no caminho em que devem seguir e os aconselharei e cuidarei de vocês. Paulo nos diz em Romanos 12:12, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Durante todo o seu ministério, Jesus afirmou categoricamente que veio a este mundo para cumprir a vontade do Pai. Em São João 4:34, Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. No capítulo 5 do mesmo livro, no verso 30, ele diz: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do meu Pai que me enviou. No Getsemane, Cristo dá a maior prova de sujeição de sua vontade pela vontade do Pai. No momento de dor, quando Jesus experimentava o peso dos pecados da humanidade que recaíam sobre ele, ele fez a oração: meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Mateus 26:42. De acordo com o Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento, no verbete vontade, diz assim: a terceira petição do Pai Nosso, bem como a oração do Getsemane, não devem ser entendidas como alguma acomodação aquiescente com algum poder inalterável, mas sim como afirmação ativa que ajuda a realizar a vontade divina. Em São João 6:38-40, Jesus explica qual é o objetivo final da vontade do Pai. Pois desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não a minha própria vontade. Esta é a vontade de Deus, que eu não perca um sequer de todos que ele me deu, mas que ressuscite todos no último dia. Pois é a vontade de meu Pai que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna. Eu o ressuscitarei no último dia. Como Filho de Deus, Jesus nos convida a experimentar a boa, santa e agradável vontade de Deus. Vontade essa expressa em sua lei. Essa é a obra que não pode ser realizada pelos nossos próprios esforços, mas unicamente através do agir do Espírito de Deus em você. Portanto, aceite Jesus como seu Salvador, creia nele para que a vontade de Deus se cumpra em sua vida, para que você tenha a vida eterna. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino,